Fala galera, e hoje eu tô aqui invadindo o Alquimia Videocast, sendo anfitrião e entrevistando aquela que é anfitriã todos os dias. Então bem-vindos, hoje com o anfitrião Henrique Foster, entrevistando a nossa amiga Ellen Lourenço, anfitriã de todos os dias. Ellen, bem-vinda ao seu podcast. Dê um oi pro pessoal aí, te apresenta se alguém ainda não conhece. Gente, vocês acreditam que eu tô nervosa? Quem diria, né? Legal, né? Mas sim, para mim é um prazer poder contribuir, né? Porque a gente sempre tá aqui de um lado da mesa, que é aquela que provoca, que faz as perguntas e que quer sempre conhecer a história do outro. E hoje, para mim, vai ser uma honra falar um pouquinho de mim, né? Que legal. Seja bem-vindo, então, ao podcast. É um prazer enorme, assim, poder te entrevistar mais uma vez. Tá, gente? Quem quiser olhar, a gente tem já 2 episódios de ela contando a história dela e tal. Hoje vai ser um pouquinho diferente. Vai contar um pouquinho da história também, porque vai que você está assistindo esse seja o seu primeiro episódio. Então, muitas coisas legais. A gente vai ter um bate-papo aqui muito legal. Então, ali, vamos começar da seguinte maneira. Nós estamos em Santa Catarina, vocês podem ver aqui pela minha manga, em Florianópolis, mas Ellen já vem impactando vários outros estados. E eu gostaria que tu falasse que estados são esses e de que maneira tu já impactou eles e os trabalhos diferentes que você fez em cada um deles. Show! Legal a pergunta. É interessante porque às vezes quando as pessoas perguntam de onde que eu sou, né? Sim. Muitos confundem assim, é do Goiás, é mineira, mas gente, eu sou do interior de São Paulo, São José do Rio Preto. Eu sou filha de bancário, né? Meu pai era funcionário do Banco do Brasil, então ele sempre viajava. Então o banco falava para ele, tem que ir para Bahia. Aí ele catava as crianças e ia para Bahia. Então eu sempre tive esse espírito muito livre, no sentido de sempre estava numa cidade diferente, numa terra diferente, numa cultura diferente. Então eu cresci nesse ambiente, o que para mim hoje é muito natural, muito normal, pegar as tralhas, se mudar, ir para outra cidade, construir do zero, ou continuar, às vezes, com uma perspectiva, só que em culturas diferentes. Então isso para mim não era muito difícil, e eu sempre gostei muito de conhecer outras culturas, conhecer outros lugares. Então o fato da minha família por parte de mãe ser mineira, sempre cresci ali no estado de Goiás e Minas, e o meu pai ser do interior de São Paulo, então a gente sempre teve a oportunidade de conhecer lugares diferentes, viver culturas diferentes, e obviamente que quando você cresce, isso faz parte da sua infância, da sua adolescência, obviamente que você leva para os negócios. Então não foi diferente hoje nos meus negócios, eu sempre aprendi muito, que a gente sempre fala que é criar expansão, né? Então, cada lugar que eu vou, eu sempre tive dentro do meu coração, cara, qual é o impacto, o que eu posso deixar nessa terra, o que eu posso deixar nessa cidade, como eu posso contribuir. Porque era sempre a forma de como eu via, não só desde a minha infância à minha adolescência, de quando a gente chegava e era recebido, principalmente no colégio, né? Eu sempre era novata, e a gente percebia esse acolhimento. Então, na vida adulta é muito natural a gente ir para o servir. E ir por que eu posso fazer para impactar, para agregar, para poder contribuir com este ambiente que eu estou vivendo, morando. Tá, mas deixa eu entender assim, ó. Tu nasceu no interior de São Paulo. Sim. E tu chegou a fazer negócio em São Paulo? Então, lá eu vivi até os meus 11 anos de idade, né? Não vai ter como, né, gente? Pô, com 11 anos de idade... 11 anos de idade, então, assim, não cheguei a fazer, mas, assim, eu já fiz palestra e evento. Tanto que, assim, todas as cidadezinhas que eu morei, quando eu comecei a empreender, e na época que foi empreender com venda direta, cada lugar que eu fui plantando essa sementinha desde a minha adolescência, minha terra natal, que é natural... eu ia fazendo negócios. Então, hoje, quem me conhece vê assim, tem um network muito grande, conhece pessoas em vários lugares, em várias cidades, eu sempre retornei, eu sempre voltei. Então, mesmo na minha época de infância, minha terra natal, cresci lá até os meus 11 anos de idade. Mas, primeira oportunidade de negócio que eu tinha, eu fui e levei para minha terra natal. Então, eu dei palestra, eu cheguei a montar a equipe de venda direta em São José do Rio Preto, mesma coisa no estado de Goiás. Então, eu sempre tive esse espírito de poder... Vou retornar e levar aquilo que eu tinha de bom. E os negócios faziam sempre parte disso. Então, assim, eu cheguei a montar uma rede de revenda quando eu iniciei o meu empreendedorismo nesse ramo de atividade, e eu esparramei para todas as cidades que em algum momento na minha vida eu conheci e plantei semente. Eu fiz essa pergunta porque quando a gente se conheceu por causa do Instagram, tá, gente? É comum hoje as pessoas se conectarem lá, mas porque tu me fez um convite para participar de um evento, ajudar na divulgação e tal. E um evento muito bom, que era no Hall Experience. Tomara que tenha outras edições aqui em Florianópolis. Mas eu achava que você não era da cidade, você não estava morando em Santa Catarina. Olha e só. você tinha recém chegado em Santa Catarina.
E imagina você chegar no estado e já ter um evento assim grandioso assim para cuidar e organizar e tudo mais. Então aquilo me chamou muita atenção. E quando você fala em cultura, eu acredito que cultura é tudo aquilo que a gente vai cultivando. Então, por exemplo, tem lugares que a música é diferente, porque se cultiva aquela música sempre. E quando você vai aprendendo um pouquinho em cada lugar, você chega cheio de energia, cheio de habilidades diferentes, e aí você começa a contribuir. Exato. E eu acredito que o negócio que você fez aqui em Florianópolis tem um pouco disso. Sim, Um pouco de total. cada região e tal. Então, a gente está na Alquimia e você podia falar da Alquimia, né? Como é que surgiu essa ideia e tal, Sim. né? Quem trabalha aqui contigo e o carinho que todo mundo que vem aqui tem pela Alquimia. Tanto é que os nomes ficam na parede, tá bom? Depois a gente pode mostrar, os nomes estão lá. O meu nome está lá, inclusive, outros entrevistados estão lá. Então, todo mundo que vem aqui deixa a sua marca. E eu acho isso muito legal. E eu não vejo isso nos lugares. Sim. É bem legal, é interessante essa tese que você trouxe no sentido de que, você chegou e aí de repente você estava contribuindo e fazendo algo que era grandioso num lugar novo, com uma cultura nova e diferente. Mas quando você se propõe a sair da sua zona de conforto, então quando a gente fala assim, eu saí da minha cidade, fui viver outra cultura, outros lugares, é literalmente você sair da sua zona de conforto. E eu vivi essa zona de desconforto por várias vezes, porque a cada mudança era tudo novo, era pessoas novas, era música nova, tudo muito novo. E eu fui aprendendo a me adaptar. Hoje, se eu saio de Santa Catarina, é tudo uma questão de você aceitar essa adaptação e ter um propósito e um motivo do porquê você está indo nesse lugar. Então, quando eu cheguei em Santa Catarina, eu já tinha a minha irmã aqui, a Lauren, que era, inclusive, uma pessoa que ficou há muito tempo me convidando, me fazendo esse convite de vir para Santa Catarina, porque ela tinha uma visão que eu ainda nem enxergava. Ela vem para Floripa, porque Floripa é terra de oportunidades, Floripa é um lugar que eu acredito que você se encaixa muito diante dos projetos, dos pensamentos, dos trabalhos que você tem. Então, ela enxergou muito antes de eu imaginar o próprio evento da Know-How, a própria Alquimia hoje, o que é hoje. Minha irmã viu isso muito além. E eu confiei nela e falei, cara, não me custa ir conhecer Florianópolis e ver se é promissor ou não, se eu literalmente tenho algo para agregar na cultura da cidade. E era uma fase na minha vida em que, literalmente, eu estava buscando novos lugares, novas culturas. Campo Grande, que era a cidade que eu morava, já não estava me cabendo mais. E quando eu vim fazer essa análise e falar assim da Alquimia e da agência, gente, eu cheguei aqui sem imaginar que hoje eu teria um escritório no centro e que seria o que é hoje. Que você olha a nossa parede, realmente você vê um pedacinho de muita gente, de assim, não só do estado, mas pessoas que vêm de fora, e a gente sempre quer deixar um espaço, um lugarzinho, porque a gente sabe o que é chegar, a gente sabe o que é estar num lugar diferente, com pessoas que a gente não conhece, com uma cultura que a gente não conhece. Então, eu sempre quis criar um ambiente acolhedor, um ambiente de que, olha, eu sei o que é ser um estranho, eu sei o que é ser um novato na escola, eu sei o que é chegar numa empresa e não conhecer ninguém e querer ser bem recebido, principalmente numa terra diferente, numa cidade diferente, com uma cultura ilha, diferente, né? E ainda mais uma ilha que tem uma característica do tipo, é ilha, gente. Então, assim, falar de cultura de Santa Catarina, eu tô aqui só há 5 anos, não teria nem propriedade para falar, mas é o que eu sinto no meu coração, que sim, é uma ilha, é pequenininho, é muito cuidado que você tem que ter para preservar uma cultura de um lugar que é pequeno. Se você for olhar outros estados, gente, Floripa é muito pequenininho, o estado inteiro é muito pequenininho. E eu que já vivi em muitos outros estados, assim, que tem um espírito de capital mesmo, aqui eu falo que é um espírito mais interiorano, com uma potência de capital. Então, eu saber ter essa percepção e vivendo as minhas experiências de culturas diferentes, lugares diferentes, eu vim com essa humildade. Eu falei, cara, eu tenho que ir com a humildade, eu tenho que me encaixar, eu tenho que ser recebida, eu tenho que pedir licença, apesar da dificuldade, porque a gente que vive em muitos lugares, principalmente o estado do Goiás, gente. Quando vocês conhecem o estado do Goiás, Minas, que é sempre aquele famoso compra uma água e faz uma amizade. Então, eu já cheguei aqui com essa energia de querer agregar, de querer contribuir, de querer conhecer, de querer expandir mesmo. E isso acabou que contribuiu muito, principalmente para a construção da Alquimia, né? Que aí foi uma etapa bem mais na frente, porque nada é do nada.
tinha uma sementinha já plantada de que eu ia ter um estúdio, não imaginava que era um estúdio de podcast, foi no estado de Goiás, na pandemia, que eu visualizei um estúdio de TV, e eu profetizei naquela época, assim, cara, eu quero um estúdio de TV, para eu poder produzir meus conteúdos. O pessoal não consegue ver aqui agora, sim, mas tá muito bonito, tá? Parabéns, tá excelente. Cada vez mais a gente vem investindo em literalmente ter uma ambiência acolhedora e uma estrutura que atende uma necessidade de mercado que para mim é muito claro, porque eu vim deste mercado e a dificuldade que eu enxergo as pessoas passando, eu já passei, então eu já estive do outro lado, né? Então, assim, ó, curiosidade rápida, até te cortando assim, quantas pessoas que tu já entrevistou aqui nessa mesa? Vixe! Tens assim um número, parasse para... Uns 100, Bia, sabe? 100. Consegue me ajudar? Mais de 100, né? Porque, olha, já tive séries de episódio, por exemplo, na Know-How eu fiz 20 e poucas entrevistas lá no 2 dias de evento. Isso dividindo com os anfitriões, que você era um dos lá. Mas aí teve o Empreende Brasil, eu fiz 17 entrevistas. Aí aqui, acho que eu vou te botar em saia justa agora, tá? Você entrevistaria alguém novamente, dessas 100 pessoas? Cara, eu entrevistaria todos de novo. Então, a outra pergunta é se tem alguém que você fala assim, eu não gostei. Não precisa dizer quem, assim, mas se não for legal, eu não gostei, e eu não chamaria novamente. Não, sempre tem. Sempre tem alguém que você acaba tendo uma impressão ou cria uma expectativa. Não vou falar da história porque eu sou uma pessoa... Eu tenho um estúdio, gente, porque nomes, eu valorizo sem nomes, se muito vocês, a história. Sabe o que vocês podem fazer? Se vocês ficarem curiosos, vocês vão lá. Boa. É aqui no YouTube agora, olha todos os anteriores e vê assim, eu acho que é esse. A Ellen, não sei, a Ellen tava meio coisada ali. Ela não vai dizer e não é essa a intenção. Mas sim, lógico que a gente se esforça muito, que eu falo que é o meu propósito e missão quando eu estou diante de extrair da pessoa o melhor que ela tem. Então, sempre que eu vou entrevistar alguém, o meu papel é sempre, cara, todo mundo tem algo de bom para oferecer. E aí eu tento fazer de tudo para extrair esse algo de bom. Só que quando a gente fala que às vezes a entrevista não fluiu, não foi legal, a pessoa não trouxe a perspectiva que a gente esperava, talvez porque não era o momento. Porque uma entrevista, para mim, se eu pego a pessoa no momento certo, onde ela vai conseguir abrir o coração dela, eu tenho certeza que eu vou tirar muita coisa boa. Mas às vezes a pessoa não tá no momento dela. E aí foi só o erro do time. Pode ser. Então eu tenho essa visão, assim, cara, não era o momento. E tanto que pessoas, quando vivencia essa experiência, assim, que eu falo, cara, essa pessoa não estava no momento de entrevista dela, porque eu tenho certeza que poderia ter sido melhor. São pessoas que literalmente ficam no meu radar, de ficar cuidando, cara, vai ter o momento certo, porque eu tenho certeza que ali tem muita coisa boa para tirar. Mas ela não estava no momento, ele não estava no momento dele, então isso pode acontecer, acontece muito. Eu tenho absoluta certeza que sim. Mas voltando aqui no estúdio, assim, a ideia inicial era abrir o estúdio de podcast e abrir também a parte de marketing e tal. Como é que foi, assim, essa parte inicial para vocês? Gente, a Alquimia, ela nasceu de uma mãe que queria dar um emprego pro filho. Foi isso. Sendo bem verdadeira. Porque essa história, mas não aprofundou naquela época. Sim, porque o que aconteceu? Eu comecei no marketing como social media, né? E, na verdade, se eu for falar do meu início no marketing, o marketing ele sempre esteve presente na minha vida, há mais de 10 anos. Então, todos os cursos que eu fazia tinha a palavra marketing, porque era uma palavra que eu achava bonita. Então, desde muito assim, 17 anos de idade, tanto que meu primeiro curso na Microlins foi marketing administrativo, marketing não sei o que lá. Então, a palavra marketing, ela sempre me acompanhou. Quando eu comecei a empreender, foi no marketing de relacionamento, marketing de rede. Então, a palavra marketing de rede, nossa, é para mim, nasci para isso. Então, eu sempre trabalhei no marketing e no meu processo de empreendedorismo. Como eu comecei a empreender por necessidade, eu desenvolvi muito a minha comunicação e a minha venda, porque eu precisava ter resultado. Então, marketing, que era uma coisa que eu sempre tive curiosidade de aprofundar como conhecimento, como uma profissão, que para mim naquela época era, quando eu crescer, eu vou ser alguma coisa de marketing. E aí, no meio do meu processo de aprendizado, de trabalho, foi aonde eu fui juntando as peças. Então, tudo que eu fazia, eu era a menina do marketing. Eu que fazia. Aí entra o digital, marketing digital. Eu que fazia as artes, eu que fazia copy, headline, os textos, as provocações, as ideias. Tanto que desde o início, você tem umas ideias muito boas. Não é que as ideias são boas,
porque eu sou marketing, está na minha veia, eu acredito. Então, isso sempre me acompanhou. Só que quando eu cheguei aqui, que a minha irmã fez o convite, foi numa perspectiva que todo mundo já me via como uma pessoa boa no marketing. E o digital, no auge, né? Porque era bem pós-pandemia, então estava tudo muito em alta no digital. Não tinha dificuldade com plataformas de redes sociais e mídia, e como eu sempre fui muito boa, estrategicamente falando, as pessoas me achavam diferente. Cara, você faz uns negócios diferentes, porque eu sempre fui muito estratégica, os meus pensamentos eram muito estratégicos, e isso coisa que eu fui aprendendo na minha carreira como empreendedora lá atrás. E aí eu comecei a aplicar todo esse meu conhecimento, os N cursos que eu fiz, desde coach, a marketing, né, enfim, eu fui trazendo isso para dentro. E aí foi aonde eu cheguei em Floripa, comecei a trabalhar como social media, comecei um cliente, 2 clientes, 3 clientes, até começar a ter um reconhecimento. Cara, você é muito boa, por que você não faz isso? Quando eu me vi, gente, tipo assim, literalmente uma agência, porque eu não era só social media. Eu tinha habilidades como social media, como site, como tráfego, como eventos, como estratégia, network, venda, liderança. E aí todos os meus talentos vinham à tona em cima de uma rede social de um cliente. Agregando todo esse conhecimento dentro, foi quando as pessoas começaram a me provocar. Por que você não monta uma agência? Eu falei, não me vejo tendo uma agência com um monte de funcionário, porque eu sei lidar com empreendedores, eu não sei lidar com CLT. Eu não sei liderar uma equipe de pessoas que têm uma mentalidade de CLT. É muito diferente. Mas é que você é muito boa. Nisso, as sementinhas foram começando. Bia terminando o seu 2º grau, me ajudando sempre, desde pequena, ela sempre me ajudava nos bastidores. Quando, de repente, acabou o 2º grau, ela começa o quê? Fazer currículo. Aí a Bia com o currículo na mão, eu cheguei nela e falei, cara, eu acho que agora é o momento de eu montar uma agência e pôr ela para trabalhar comigo. Aí eu cheguei, Bia, você quer trabalhar como CLT? E expliquei que funciona assim, você vai ter o fixo, a garantia, nananã. O INSS, né? Isso não é o suficiente, expliquei tudo. E aí cheguei para, ou você pode ser minha sócia, a gente montar uma agência e a gente trabalhar junto, só que mês ganha, mês não ganha. E ela, trabalhar contigo, trabalhar com a senhora. Aí eu falei, então vamos montar uma agência. E na mesma conversa, a menina que é boa do marketing já sentou e falou, vamos montar um brand da nossa agência. E aí o nome, qual o nome a gente vai colocar? E aí, diante de toda a minha vivência, surgiu a Alquimia, que para nós é muito a nossa vivência, é muito o que nós acreditamos. E foi a Bia que escolheu o nome Alquimia, né? Não, foi eu junto com ela, né? Ela que trouxe a criatividade de colocar com K, que é no inglês. Eu acho que... tá. É ela eu que lembro pôs que ela com tinha K. algo só da Bia ali. Eu coloquei Alquimia porque era uma série, gente, que eu vi na TV. Uma série que eu vi na TV e a Alquimia, eu fui pesquisar no Google o significado da palavra, transformar metal em ouro. Falei, não, é essa, é a gente. É pegar algo que não tem valor e transformar em algo de valor. Eu falei, muito a gente. Aí ela, faz o seguinte, coloca com K pra coloca em inglês, pra ficar bonito, esteticamente falando. E a Alquimia, a nossa agência, surgiu daí, literalmente assim, uniu muitas forças, porque juntou os meus talentos com os talentos da Bia, o que, né, TI total, é uma pessoa extremamente, assim, da tecnologia, consegue fazer coisas só pesquisando, e o estúdio de podcast, ele surgiu muito depois, percebendo uma perspectiva de mercado de dificuldade na produção do conteúdo. Então, a gente tinha uns clientes, na hora de gravar vídeo, era uma dificuldade muito grande. E aí, eu tinha essa habilidade estratégica de desenvolver essa comunicação nas pessoas, desse posicionamento, tem que gravar vídeo, tem que aparecer mais, colocar o rosto, trazer conteúdo, que é a moeda de troca da internet. E aí, nessa perspectiva, a dificuldade de eu conseguir fazer os clientes se desenvolver, entrou a ideia do podcast mais como uma ferramenta para ajudar esses clientes. Não, mas se encaixa muito bem, foi genial, Então. Porque, gente, eu sou um cara da internet, né, da pandemia para cá e tal, mas eu vejo a dificuldade das pessoas em olhar para a câmera e poder falar algo que elas têm um domínio total. E quando você cria uma situação dessa e fala, e é assim, no início dá um nervosismo, um frio na barriga, normal. Mas aí depois vai. Então, e assim, pelo tudo que tu falasse, tu sempre trabalhou com pessoas. Sim. Então, tu tem uma habilidade muito forte de conexão. Uhum, não é verdade? Sim, total. E assim, tu teria dicas assim para essa galera assim de conexão ou como você faz para se conectar? Porque eu vejo assim, tu se conecta muito rápido com as pessoas. Sim. Muito rápido. E é legal porque isso não é que tu vai levar para elas trabalho. Não, você leva ideias boas.
Eu sempre carrego algumas frases aqui. E tu também consegue pegar no ar boas ideias, assim, gostei. Vamos fazer um negócio, vamos fazer juntos. Então isso é muito legal. Sim. Eu tenho algumas frases, né? Principalmente aqui, quando a gente fala de comercial, né? Eu tive que aprender a vender. E aí eu entendi os perfis dos vendedores. Existia 2 perfis do vendedor. Aquele que era o vendedor atrás do balcão, que te convencia de comprar algo que você não precisava e ainda tinha que cobrar. Ou aquele que ia atender uma necessidade sua. E eu aprendi a ser esse tipo de vendedor, aquele que atende a necessidade. Então, a partir do momento que eu fui desenvolvendo as minhas habilidades, como venda, marketing, liderança e empreendedorismo, eu sempre fui num viés do jogo infinito, que não é jogar para ganhar, é jogar para se permanecer no jogo. Então, assim, são aprendizados que eu fui adquirindo no meio do meu caminho, desde cursos que eu fui fazendo, mentores que eu tive na minha carreira, que eu fui criando uma percepção de princípios e valores que hoje eu carrego como uma cultura dentro da empresa. Então, por que eu me conecto muito bem com as pessoas? Porque eu olho para elas como alguém que quer agregar valor na vida dela. Então, aqui, quando a gente vai falar de comercial na equipe aqui, eu sempre falo assim, não, a gente não vai vender. A gente vai ajudar alguém que precisa de ajuda. A gente vai atender a necessidade de alguém que hoje precisa daquilo que a gente tem de melhor para oferecer, que é os nossos serviços. Então, eu sempre olhei o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? Como eu posso contribuir? Como eu posso agregar? Então, eu gero valor. Se eu gero valor para essa pessoa, e aí eu levo um ditado que me ajudou muito também, que é melhor ficar com crédito do que ficar com débito. Então, uma vez que você começa a entender que a conexão, ela vem do o que eu posso fazer para ajudar o outro, e você entende a reciprocidade, o que faz, sem a intenção de receber em troca, faz com uma intenção de literalmente ser uma conexão saudável, né, recíproca também, mas isso são coisas que eu aprendi que me facilita muito na minha conexão, porque eu sempre vou olhar o outro, cara, o que eu posso fazer, como eu posso contribuir, como eu posso servir essa pessoa, o que ela está precisando, e automaticamente essa pessoa ela vai ser recíproca, porque eu agreguei valor na vida dela. Então, isso se encaixa muito com uma pergunta que eu ia te fazer, tá? Assim, quer ver? Ó, até marquei aqui, tá, gente? Você lidera pessoas ou lidera narrativas que fazem as pessoas se seguirem? Cara, tá próximo disso que tu tá falando, sim, entende? sim. Quando a gente fala de liderar pessoas ou liderar a narrativa, né? Eu ouvi uma frase uma vez, na verdade, eu escuto isso sempre, tá? As pessoas falam assim, como que você consegue convencer as pessoas? Você é muito boa para convencer as pessoas. Eu vou anotar aqui no caderninho pra aprender. Aí eu falei assim, na verdade, a gente não tem que convencer ninguém. A gente tem que convencer uma pessoa só. E, inclusive, é uma das pessoas mais difíceis de convencer na vida, que sou eu mesma. A partir do momento que eu me convenço e que eu me lidero, eu lidero e convenço qualquer pessoa. Então, a liderança, ela não é para fora, ela é para dentro. Então, antes de eu tentar convencer ou liderar as pessoas ou alguma narrativa, eu olho para mim, me lidero e olho as minhas narrativas. A partir do momento que eu faço comigo, aí que eu levo para o outro. Tanto que o nosso estúdio de podcast aqui, que tem o nosso canal, que é o episódio que você está assistindo hoje, eu falo para a nossa equipe e para todas as pessoas que passam por aqui, cara, isso aqui é um laboratório. Antes de eu falar para você fazer, você pode ter certeza que eu testei antes. Eu sempre vou dar ruim primeiro. Então, acho que a liderança eficaz, a liderança eficiente, ela está em você se olhar no espelho e primeiro discutir com você mesmo. E isso vai fazer com que você lidere melhor outras pessoas, porque começa por você, começa por mim, começa o que é bom para mim, o que eu faço para mim, o que vai dentro dos meus princípios e valores, e aí eu levo para o outro. Então, aí isso se torna muito mais eficaz na liderança. Ellen, assim, ó, eu acompanhei teu trabalho e eu já vi, né, pessoas que você cuidou e parece assim que tu lapidou, tá? Era uma coisa antes, claro que a gente não vai ficar citando nomes aqui, tá, gente? Mas, assim, é impressionante hoje ver a pessoa falando pra câmera, em público e tal, pro que era antes. Então, assim, ó, muito, muito, muito legal mesmo, tá? Podia ser eu, tá, pessoal? Nesse meio tempo eu fui melhorando também na forma de falar, apesar de estar sempre em sala de aula, mas é diferente. Tu tá com o microfone, tá num palco, palestrando e tal, é muito diferente.
Então, assim, eu tenho uma outra pergunta também que se encaixa com a anterior, tá bom? Se você já precisou endurecer ao ponto de parecer alguém que você não queria ser. Ah, com certeza. Eu imagino que sim, né? Sim. A gente chama de armadura. Porque você sempre tão gentil com os outros, tal, dá a sensação que tá sempre sorrindo, assim. Tu fala sorrindo, Sim. né? Então, quando alguém vai conversar contigo, tal, já parece que vocês são íntimos, tal. E aí tu fala, tá, mas chegou um momento que tu precisou endurecer e falar assim, não, Sim. calma. É outro aprendizado que eu levo para a vida também. A gente não vai agradar todo mundo, né? Com certeza, né? Então, quando eu aprendi e entendi que eu não ia conseguir agradar todo mundo, ficou muito mais leve, ficou muito mais fácil. E quando a gente fala de se endurecer, eu não levaria nem por esse lado rígido do endurecimento, mas pelo lado do posicionamento no qual existem algumas situações e que você vai precisar colocar limites. Então, esse endurecimento, ele vem dessa postura de eu preciso aqui colocar uma linha, eu preciso aqui colocar um limite. E eu sempre me priorizei nisso. Eu já passei tanta coisa na minha vida, tantas frustrações, tantos tombos, altos e baixos, que a única coisa que eu posso fazer com tudo que me aconteceu é olhar para trás e seguir como referência. Porque se eu persisto no erro, aí é burrice. Mas se eu olho para trás e pego como uma referência para que eu não cometa os mesmos erros e eu acho essa necessidade desse endurecimento, desse limite ou desse posicionamento, sempre me priorizando, eu não vou pensar duas vezes em fazer. Então, vai sim ter aqueles momentos que as pessoas vão falar, o jeito Ellen de ser, que eu já vi várias vezes, várias situações, mas eu continuo seguindo meu propósito, os meus princípios, os meus valores, me priorizando nessa história, porque eu sei o que é priorizar filho, marido, papagaio, mosquito, um monte de gente, e se esquecer no meio disso tudo. Então, todas as minhas ações, as minhas atitudes, sejam elas consciente ou inconsciente, porque a gente sabe que o nosso inconsciente vira e mexe, ele dá um jeito de aparecer, eu sempre levo os meus princípios no sentido de que, cara, eu não vou agradar todo mundo, você não precisa me amar, mas se eu cumpro o meu propósito de vida na sua vida, que é o que eu peço para Deus todos os dias me guiar, cara, Deus, eu todos os dias acordo e falo, Senhor, sabe aquela pessoa que eu sei que eu tô pronta, é o momento, põe na minha vida, porque tudo é aprendizado. E eu não levo isso como culpa. Muito pelo contrário, eu levo isso como aprendizado. Então, não adianta eu me martirizar, porque eu sei que vai chegar uma hora, eu vou ter que endurecer com algumas pessoas. Porque não dá para agradar todo mundo. Então, é muito sobre isso e assim eu vou levando a minha jornada, né? Meu dia a dia. Assim, as últimas parcerias que você fez, né, as coisas que eu acompanhei, dá a sensação que você gosta daquilo mesmo, assim, se dá bem. E a pergunta que eu te faço, assim, é sorte de se conectar com essas pessoas e fazer bons negócios, ou tu seleciona? Porque, assim, tu se entrega tanto, assim, para elas e dá para ver um resultado legal, bom. Então, tu anda selecionando, assim, não, esse não quero fazer negócio, ou tu tá com sorte de as pessoas boas aparecerem na tua vida tal, e fazer bons negócios? Existem duas respostas para isso daí. Opa! A primeira é que eu falo que tudo na vida a gente tem um preço a pagar. Então, quando a gente chega a uma fase na nossa jornada, e principalmente profissional, que a gente consegue viver de propósito, é muito bom, mas também é muito perigoso. Porque viver de propósito é você viver do propósito. Propósito não paga conta, muitas das vezes. Verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente tem um propósito muito alinhado à nossa estrutura, à nossa logística, à nossa condição, às pessoas que nos cercam. Porque muitos vão vir para se aproveitar e muitos vão vir para te agregar. Então, você tem que estar preparado para isso tudo. Então, quando a gente fala de ser seletivo, se eu escolho, se eu não escolho, o fato de eu me mergulhar, é um cliente que eu tenho, é um projeto que eu tenho, é um evento que eu tenho, e eu coloco muito amor e carinho, primeiro, porque é propósito. Então, sim, eu vou estar extremamente apaixonada. Quando a gente faz algo com um propósito muito maior do que qualquer dificuldade, a maioria das pessoas que estão assistindo vê só a dificuldade. Mas eu estou no meu propósito, então eu não vejo as dificuldades. As dificuldades são pequenas para mim. Então, isso torna aos olhos das pessoas algo muito grandioso, algo muito, cara, que massa que ela faz, como que ela consegue? Propósito maior do que o como, propósito maior do que a dificuldade de fazer o que tem que ser feito. Então, eu me mergulho mesmo, e eu falo para todas as pessoas que trabalham comigo, eu tenho um negocinho chamado hiperfoco.
Quando eu gosto muito, eu vou ser muito hiperfocada em fazer Eles vão isso. te chamar de chata porque tu tá fazendo algo muito bom para elas. Exatamente. Vai ter momentos em que vai ser extremamente divertido, mas vai ter momentos que vai ter que ser feito o que precisa ser feito. Então, e eu sou muito alinhada a isso. Então, assim, é propósito de vida, é divertido, é legal, a Ellen tá sempre rindo, tá sempre fazendo com muito amor e carinho, mas nos bastidores existe um preço que se paga. Então, o meu network, ele é consequência de um preço, falando de Santa Catarina. E não foi diferente em outros estados, tá? Então, quando eu cheguei em Floripa, o pouco do dinheiro que eu tinha, o pouco do recurso que eu tinha, foi literalmente distribuído em cima de um propósito que eu queria alcançar e que eu queria viver. Então, eu me dediquei, eu paguei o preço para me conectar, para me buscar o network que eu tenho. Não que tudo tenha sido perfeito. Existiu os altos e baixos no meio do processo, onde sim, eu me conectei com pessoas que literalmente sugou minha energia, o que faz parte, porque faz você enxergar onde você tem que despender energia ou não. Inclusive, hoje eu trabalho muito isso com os clientes no sentido de aprender a falar não, deixar o ótimo para ter, deixar o bom para ter o ótimo. Então, na seletiva, 10 eventos que eu tenho para ir, qual que eu vou? Cara, tem que ser estratégico, tem que ser seletivo, tem que ser intencional. Porque senão fica só oba-oba, fica só um negócio de propósito, vamos ser felizes e amanhã a gente vê o que... Aí abraça a árvore e tá tudo certo. Não é assim. Então, hoje, eu sou extremamente seletiva nos ambientes, nas pessoas que eu ando, diante de um propósito, e eu vou com o que eu tenho de melhor. Cara, o que eu posso fazer para agregar, para entregar, para servir neste lugar? E assim, eu calculo, cara, se eu estou indo para servir, o que este lugar tem para me dar em troca? O que este lugar tem para me servir? Porque, gente, é via de mão dupla, não é só ir. Um tem que vir também. Então, e eu sempre falei, né, no 3G, eu ganho, você ganha e nós ganhamos. Então, para ajudar vocês, o que a Ellen faz? Como ela não é sorte, é estratégia. Eu alinho 3 objetivos. Primeiro, objetivo oculto, meu objetivo oculto. O objetivo oculto do lugar, cara, o que eu quero neste lugar eu vou encontrar? E o objetivo oculto do contexto, cara, eu indo lá, eu vou agregar valor, eu vou fazer diferença nesse ambiente, ou vou ser só mais um no meio da multidão? Então, eu sempre alinhei esses objetivos no sentido de que onde eu vou, quem eu vou encontrar, o que eu estou indo oferecer e o que eu estou indo pedir. E se eu alinho isso, eu começo a ser mais assertiva nos meus resultados. Não, até observo que algumas situações tu até cria uma certa amizade de ver depois e sair, jantas e tal. É legal, né? Sim. Por isso que eu te perguntei assim, se era sorte ou realmente tu selecionava para fazer esses... Literalmente você tem que entender que o network... Na verdade, a gente a prosperidade, a vida, ela vem através de pessoas. Então, assim, a vida está nas pessoas. A vida, ela tá o tempo inteiro te convidando. A vida, ela te convida o tempo inteiro, através de pessoas. E isso eu aprendi com a minha irmã. Um reconhecimento aqui para Lauren Lourenço, maravilhosa. A vida acontecendo lá fora, né? E a vida é quem? É as pessoas. Em exceção à natureza, que aí é uma conexão mais interna. Mas quando a gente está falando do externo, do network, do business, dos negócios, agregar valor na vida um do outro, é o que eu e o Henrique estamos fazendo aqui, agregando um na vida do outro. Então, eu olho muito para esse lado. Obviamente que quando você vê que tem propósito alinhado, cara, olha que legal. Eu posso ser um evento de mulheres e eu posso ir num outro evento de mulheres e só ser uma coadjuvante. Ou eu posso ter um evento de mulheres e falar assim, vamos juntar força e fazer junto e agregar. Isso dando um exemplo de um evento, mas na vida, eu, o Foster, entre muitos outros clientes que a gente tem, quando a gente olha e fala assim, cara, eu posso agregar na sua vida, você pode agregar, vamos junto, porque a gente tem para o mesmo lugar. É melhor do que ir separado. Isso é um princípio que eu tenho e é um princípio de cultura também que a gente vive aqui na Alquimia, porque todas as pessoas que vêm trabalhar com a gente, a primeira coisa que eu pergunto, o que você quer? Para onde você está indo? Para onde você está indo? A minha empresa está indo? Ah, legal, existe uma possibilidade da gente caminhar junto. Claro. E aí, nessa jornada do ir junto, cara, a gente está todo mundo indo para o mesmo lugar, a gente vai sair do ponto A e vai para o ponto B, sabemos que no meio do caminho vai acontecer um monte de coisa, mas junto é muito melhor do que separado. E isso é uma coisa que eu aprendi como empreendedora. Porque empreendedorismo é um negócio muito solitário.
O empreendedor, ele acha que porque ele é empreendedor, autônomo, ele tem que fazer tudo sozinho. Ele tem que ir para um evento sozinho e fazer as coisas. E, não, na verdade, não é. O network, o valor do network, ele está aí. Ele está aí, literalmente, você se conectar com pessoas com propósitos iguais ou parecidos, que vai para um mesmo caminho, e vocês se alinharem e, cara, vamos se ajudar e vamos junto. Então, eu tenho muito isso em mim. Não, tem sim. E dá para perceber, tá? É mais que a gente acompanha. Assim, a gente sabe que há um destaque quando a pessoa é diferente, né? Aí eu te pergunto assim, o que tu acha que tu tem de diferente? Em pessoas assim que fazem algo parecido com você, mas que só você tem que elas não têm. Minha história. Ah, é verdade. Olha, mas não vai dar para contar tudo Não aqui, dá pra porque a gente contar tem que tudo. fazer em 2 episódios para Mas o que contar eu toda a posso história. falar, assim, eu adoro o Ctrl-C, Ctrl-V. Eu adoro o copia e cola, porque não existe um copia e cola perfeito. Um artista, se ele copiar uma obra, não vai sair igualzinho. Não. Então, e a agência, tudo o que a gente faz aqui, eu trago uma perspectiva de que, cara, o Ctrl-C, Ctrl-C é ótimo. Nós não estamos falando de plágio, nós estamos falando de uma versão melhorada, de uma ótica diferente. Então, quando eu falo que não existe concorrência, né, uma das coisas que eu sempre brinco, não existe de fato, porque um concorrente que vai tentar copiar o outro, ele vai pôr o DNA dele. Então, todos nós temos algo que é diferente, que não tem como se misturar, que é a nossa identidade. É a nossa essência, é o nosso DNA. Então, isso é uma coisa que eu tenho diferente. É o meu DNA, é a minha essência. Bia vai seguir os meus passos, talvez vai, quem sabe, assumir a agência e seguir os meus caminhos. Mas nunca vai ser igual, vai ser sempre uma versão melhorada. E eu acho legal ver os nossos pais e ver a gente, que às vezes a gente se coloca num lugar, tipo a Bia olha pra mim e fala, ai, minha mãe não entende de tecnologia. Ai, minha mãe, ela não consegue entender. A gente olha para os nossos pais e fala, nossa, minha mãe é burra, não consegue fazer isso aqui. E a Bia? E eu acho que esse é o natural do percurso da evolução da humanidade. Então, assim, a gente nunca vai ser igual aos nossos pais. Nossos filhos nunca vai ser igual a gente. Então, a nossa perspectiva sempre está na evolução. Em ser melhor, ser uma versão melhorada. Então, eu acredito muito nisso. Não, gostei da tua resposta. Então, por isso que a tua história tem que ser contada sempre. Tem que ser contada sempre. Porque é o teu diferencial. Então, Sim. imagino que nos eventos que você participa, tal, a tua história, ela vai se conectar com uma história que vai conectar as pessoas que estão ali e vai, inclusive, fazer elas crescerem e tudo mais. Eu gostei bastante, tá? Agora, vamos falar assim um pouquinho de negócio, tá? Uhum. Qual foi a decisão mais impopular que você tomou e que salvou o seu negócio? Cara, uma decisão mais impopular. Uma decisão que... Não vou falar assim que foi uma decisão que impactou o meu negócio, mas foi uma decisão que ajudou a construir o que nós praticamente temos hoje. Aí quando eu falo nós, eu, Bia e Victor, né? Mas a minha vinda para Floripa e a minha persistência em ficar numa ilha que tem a fama que expulsa as pessoas. Tem essa fama. Então, e assim, essa fama é verídica, é fato. Tanto que a minha irmã mais nova não aguentou e ficou. Mas chegou um momento na vida em que eu tive que tomar uma decisão de ficar. Sim. E isso custou um preço de dificuldade que eu e meus filhos pagamos para poder conseguir persistir aqui. Porque, literalmente, assim, eu que tenho um espírito muito empreendedor, cheguei aqui até com alguns negócios, mas não o suficiente para lidar com uma cultura tão diferente. Para mim, que querendo ou não, estava vindo numa pós-pandemia, do estado de Goiás, que é um custo de vida que nem se compara ao custo de vida de Florianópolis, e depois de um avalanche de situações que a minha vida tinha acontecido, que me levou à falência mesmo, falência financeira, falência intelectual, falência de autoestima. Então eu cheguei em Floripa numa condição de muita fé, de muito ficar, eu vou e seja o que Deus quiser, porque se Ele não quiser, eu não sei o que eu vou fazer. E meus filhos vieram junto nisso, Bia e Victor estavam comigo e a gente, assim, passou toda a dificuldade e pagou o preço que precisou pagar. Mas eles queriam vir também ou não? Ou algum deles foi resistente? Não, uma das decisões que fez a gente escolher Florianópolis, né, como uma moradia, porque até então tudo que havia acontecido na minha história, existia uma perspectiva de eu me manter em Campo Grande ou morar no Goiás, em Goiânia. Mas eu precisava de um lugar diferente, um ambiente diferente, pelos traumas que eu acabei vivenciando nesses lugares. E Floripa foi esse lugar,
pela essa perspectiva da minha irmã abrir esse braço, assim, do tipo, olha, vem, a gente se ajuda, aqui é um lugar muito bom, ela que trouxe essa perspectiva. Só que foi 1 ano e meio de adaptação, e 1 ano e meio, assim, que cada tentativa um erro, porque é cultura diferente, lugar diferente, custo de vida muito alto comparado aos estados que eu estava acostumada. Floripa tem um custo de vida muito alto. É um lugar que que tem turista, né? Que a gente fala que enfim, como que fala? Cidade turística, né? Cidade turística, aqui, exatamente. Então, assim, o que acaba sendo muito mais difícil para uma adaptação quando você chega num ambiente que é turístico. Então, a sensação de férias era muito grande. A sensação de que, cara, que hora que eu vou começar a trabalhar, dar certo, essa perspectiva de alta temporada, baixa temporada. Então, foi muito difícil. Mas foi uma decisão que, de perspectiva mesmo, eu olhei para a Bia, para o Victor e falei, a gente fica ou a gente volta? E aí eu falei, se a gente ficar, vai ser mais um rala no joelho, entendeu? Mas é uma decisão que a gente tem que tomar junto, porque eu não posso mais sacrificar vocês. E aí eles já estavam desde quando veio, já estava com essa perspectiva de querer morar em cidade litoral, praia, com o estilo de vida que Floripa tem para oferecer. Pagamos o preço junto e tomamos a decisão de ficar. Essa decisão hoje nos colocou nessa sala. É verdade. Que bom, né? Sim. Eu fiquei feliz por vocês terem tomado essa decisão. E assim, olha, ó, tu é uma mulher muito empoderada, né? Chega nos ambientes assim, tu impacta assim imediatamente. Mas por trás, assim, tu se sente solitária em alguns momentos? Tem essa situação de, putz, na hora que tô sozinha, bate aquele momento, assim, de solidão? Ou não? É sempre essa agitação? É engraçado essa Não precisa responder, tá? Não, eu sei que tô indo falar a fundo, mas... Vamos falar da solitude, vamos falar que eu adoro. Mas falar do empoderamento feminino, né? Eu acho que quando eu chego nos lugares, não é nem a questão de eu ser uma mulher muito empoderada, mas é a questão de eu ser uma mulher que eu sustento muito a minha jornada e as minhas dificuldades. Então, a impressão que eu causo para as pessoas é uma consequência de uma vulnerabilidade que eu aceitei lá atrás. Então, assim, eu literalmente abracei todas as minhas sombras, abracei todas as minhas vulnerabilidades e entendi que eu não sou perfeita. E entendi que eu não quero ser perfeita. E eu não tenho que ser perfeita. Então, a partir do momento que eu aceito a minha imperfeição, aceito as minhas sombras e as minhas dificuldades, e eu acolho isso, eu consigo integrar a minha luz e a minha sombra. Então, por isso essa percepção de que quando eu chego nos ambientes, as pessoas, cara, que massa, que energia gostosa, porque eu sou uma pessoa que aprendi a acolher as minhas sombras, aprendi a acolher a minha luz, que é o único jeito da luz vir, né? Não tem como a gente rejeitar a sombra, senão não há luz. E eu acho que isso reflete muito, eu tenho essa clareza, eu tenho essa consciência, eu abraço isso todos os dias. E eu pratico auto-perdão, né, gente? Então, todos os dias eu vou lá, eu me peço perdão, eu peço perdão para Deus, eu olho e falo, cara, isso aqui não tá legal, eu tratei a Bia mal, eu não devia ter falado assim com ela, eu não devia ter falado assim com o Victor, eu não devia ter falado assim com uma pessoa. Então, em vez de eu ficar remoendo essas coisas, eu ressignifico, me perdoo e falo, eu não sou perfeita, mas eu posso melhorar. E isso faz eu levar uma luz para os ambientes. As pessoas percebem, isso é muito legal. E eu te convido a ir para este lugar de entender que a gente não vem no mundo para ser perfeito. A gente veio para cumprir um papel que às vezes não é muito fácil, mas a conta tem que só valer a pena, não tem que ser fácil. E o outro ponto, qual que era a outra pergunta que era? Então, se você em algum momento da solitude, sim. Sozinha, gente. Porque assim é uma agitação. Gente, eu vou falar os momentos que eu me sinto muito sozinha. Quando a minha geladeira dá defeito, quando o meu chuveiro estraga, quando o meu ar-condicionado estrava, olha a Bia, tadinha da Bia, gente. Eu preciso aprender a soltar essa bênção na minha vida. Mas quando eu preciso resolver um monte de BO do dia a dia, coisas de casa, coisas do trabalho, quando eu preciso tomar uma decisão muito difícil que envolve uma outra pessoa, que talvez é uma decisão que não vai ser uma decisão que beneficia a outra pessoa, são momentos que eu às vezes me sinto sozinha. Porque quando a gente fala de terapeuta, terapia, psicólogo,
psicólogo, e às vezes a gente só quer falar, né? Chegar no final do dia e ter uma pessoa eu só quero conversar, eu quero falar, só deixa eu falar, só me escuta. Nesses momentos, às vezes, pesa bastante, principalmente num dia de trabalho, pós-evento, a gente fica muito cheia. Eu tenho uma personalidade onde eu me encho muito, eu fico muito cheia. Então, dependendo da pessoa que tá na minha reta, dá até dó, assim, sabe? Porque eu quero esvaziar. Mas eu aprendi muito a lidar com a minha solitude. É uma coisa que eu amo, assim, tipo, os finais de semana eu me vejo muito sozinha, porque meus filhos já são tudo grandes. Aí chega um sábado, eu olho pra casa, aquele monte de quarto, aquele monte de porta, e eu tô sozinha. Só que aí eu me apego em coisas que eu faço como solitude. Eu vou ler livro, eu vou ver um filme, eu vou ouvir música, Uma das coisas que vem me ajudando muito é pedalar. Então, acho que buscar uma coisa que você gosta muito de fazer, resgatar, estou me vendo num momento de vazio, sozinha, vamos preencher isso com uma coisa que é bom para mim. Então, eu sempre estou preenchendo meu vazio com aquilo que é saudável para mim. A bike, a pedalada, nossa, pedala todo dia, doida. Fala, querido, não tira que é a minha cachaça. É tipo o meu momento de esvaziar. Então, eu crio os meus rituais, as minhas rotinas que me ajudam. Mas eu tenho uma frase, ninguém é tão alguém que não precisa de ninguém. Ah, com certeza. Mas esses momentos sozinhos é bom porque vários planejamentos saem desse momento, né? Sim, é um ambiente de criatividade mesmo total. Tal. Mas é que assim, às vezes você tá no evento, muita gente tá conversando, mas a nossa cabeça não tá naquela conexão com alguém, ou eles não estão te entendendo. Mas é isso, tá? Eu gostei muito assim da forma que você colocou, porque com certeza isso contribui bastante com o pessoal. Sim. Eu tenho mais uma pergunta pra ti, mais várias, na verdade, né? Mas assim, se o pessoal começasse a te imitar, o que tu teria assim que ninguém conseguiria replicar? Então nós temos a alquimia, nós temos a agência, nós temos aqui, mas sabe aquilo assim, vamos imitar ela agora, vamos quebrar ela. Mas o que eles não conseguiriam replicar assim que é só teu? É interessante essa pergunta, porque quando a gente fala das pessoas nos copiar, nos imitar, eu sempre tive muito forte que eu vim para ser testemunho. Uhum. E eu quero ser um testemunho vivo, de preferência. Se a gente quer ser testemunho vivo, a gente tem que contar, contribuir, compartilhar com aquilo que a gente tem de melhor. Então, isso faz com que inspire as pessoas a querer fazer igual. E às vezes as pessoas vão fazer um igual, consciente ou inconscientemente, porque eu não vou colocar maldade no coração, nos olhos das pessoas, eu vou preservar a minha verdade, porque eu não tenho controle sobre isso, eu tenho controle sobre mim, que talvez a pessoa ela pode fazer isso por maldade, para prejudicar. Só que eu sou da teoria o seguinte, a gente chama alquimia, né? Então, alquimistas pensa como? O feitiço irá contra o feiticeiro. Se alguém vier me copiar com a intenção de me prejudicar, vai estar se prejudicando a si mesmo. É impossível. Às vezes copia até por admiração, né? Se ela faz, eu admiro tanto, eu vou fazer algo parecido. Exatamente. Isso... E eu acho isso super normal, natural. Eu busquei muitas referências. Uhum. Eu já usei de arquétipos. Arquétipos é uma das coisas que eu falo muito, desde que você tenha força para sustentar. Então, assim, você quer construir um arquétipo, quer se inspirar em alguém que tem o mesmo arquétipo. Por isso os arquétipos existem, porque você cria uma identificação igual a do outro. E a probabilidade de você ter os mesmos resultados e ter o sucesso que o outro tem é grande, porque é um espelhamento, é uma inspiração. Agora, quando você faz isso de coração puro, com um olhar de que, cara, eu só quero ser igual porque eu gosto, porque eu amo, que é aquela inveja branca que a gente fala, que é aquela eu abençoo a vida dessa pessoa e eu gostaria de ser como ela porque me inspira, é saudável, fica bom para todo mundo. Sim. Agora, se a pessoa ela faz com um olhar de querer prejudicar o outro, ela vai prejudicar só a si mesmo, porque essa informação não chega. Então, eu nunca faço nada na alquimia, na minha vida, nos meus projetos, pensando que os outros vão puxar o meu tapete. Então, isso não chega em mim, não me atinge, porque eu não estou olhando para este lado. Eu estou olhando para o lado. Tu respondeu, inclusive, essa pergunta quando eu te perguntei o que você tinha de diferente, que só você tinha. É praticamente isso, né? Uhum. Quando tu falou que assim, a minha história... De fato, quem vai ter uma história? Cada um tem a sua história. Uma vez que você olha e se inspira, e eu acho que é muito sobre isso, cara. Não é feio copiar. Feio é você roubar e não saber carregar. Mas se inspirar através de porque a cópia, ela nunca vai ser idêntica. A partir do momento que você copiou, teve a sua ótica, a sua percepção. Então, sempre vai ser diferente da percepção do outro. É a lente do óculos. Hoje eu tô te enxergando, mas e se minha lente tá suja ou limpa...
é a minha ótica. Então, sempre vai ter essa percepção de cada canto da mesa. É igual um acidente de carro. Se um carro acontece um acidente, eu perguntar para você como foi e para o outro como foi, a percepção vai ser diferente porque a ótica era diferente. Então, hoje eu sou muito tranquila com relação a isso, sou completamente clara nesse sentido de não vou deixar de fazer com medo das pessoas me copiar. Muito pelo contrário, vão fazer e deixa copiar, que se estão copiando, tão ótimo. Tanto que esses dias eu recebi uma mensagem do meu filho caçula, lá de Campo Grande. Ele me mandou a capa de uma revista com Mulheres que Brilham, né? E ele falou, mamãe, copiaram você, o seu projeto. Aí eu falei, nossa, filho, que legal, sinal que o projeto da mamãe é legal, né? Sinal que o projeto da mamãe funciona, sinal que a mamãe é boa no que faz. Se estão copiando é porque é bom. Aí ele, pois é, e ele, tipo, a percepção de uma criança de 12 anos que estava lá num estado, eu aqui, mamãe, te copiaram. E eu acho isso super legal, porque, assim, literalmente é um projeto que naquela ótica eles fizeram num formato e numa forma, e a humanidade precisa disso. Então, eu quero encorajar você, que se você se inspira, se você olha aqui a Alquimia, a gente, eu sou a primeira pessoa a falar, olha, eu estava querendo fazer igual você pode me ensinar? Eu vou ter o prazer de mostrar os caminhos, porque eu sei que sempre vai ser diferente, entendeu? E tem como fazer isso. Se você olhar os vídeos anteriores, as perguntas que ela faz, as nossos episódios anteriores, você vai entender muito de tudo que aconteceu para chegar até aqui. Claro que a história não dá para copiar, mas toda a vontade, toda a energia que ela colocou, isso dá para replicar. Total. E assim, a gente falou assim de pessoal copiar, né? Mas a gente sabe que quando algo diferente acontece, quando a pessoa começa a se destacar, muitas críticas aparecem. Assim. E como tu lidar com elas assim, ou alguma crítica que realmente te machucou e tu fala, putz, será que é isso mesmo? Como é que você lidar com isso? Cara, eu adoro feedback, adoro conselhos. É. Mesmo que doa, eu tenho um ditado que eu sempre falo assim, eu prefiro chorar com a verdade do que rir com a mentira. Mas vamos só para o pessoal entender, né? Feedback e opinião são coisas diferentes, né? Feedback é quando alguém chega para você e fala assim, ó, aconteceu isso e te dá um relatório do que aconteceu. Isso é um bom feedback. Colocou opinião, aí é pessoal. Então, assim, feedbacks sempre são bem-vindos. Aí tem opiniões boas e opiniões malvadas, né, gente? Então, tem opiniões boas que a gente não vai gostar. É verdade. Tá, falando das opiniões, então. Mais uma das opiniões, né? Mas alguma coisa assim que te tocou e tu fala assim, tá, isso... E agora? Tá, vamos falar de opinião, então, né? Que realmente, opinião que é boa não se dá, se vende. Esse é um ponto. Outro ponto, eu sempre recebi muita crítica, eu vou colocar como uma crítica, mas uma crítica construtiva, que é uma das que mais me incomoda. Hoje, até assim, eu tento olhar muito para este lugar, mas não é algo que me trava. Porque tem muitas pessoas que às vezes recebem essas opiniões, essas críticas, até mesmo o feedback, né? Que é um conjunto de situações de que pessoas estão te julgando e te apontando, e que eu aprendi a lidar e administrar de algumas formas. Então, eu sempre penso o seguinte, a pessoa quando ela vem te dar um feedback, uma opinião, uma crítica, ela está te apontando um dedo e tem 3 dedos voltados para ela. Eu faço uma análise fria sobre espelhamento. Então, mapa mental, que eu sempre falo, isso daí é seu mapa mental, não é meu. Então, quando a pessoa ela me traz uma opinião, seja ela positiva ou negativa, ai, você é linda, significa que a pessoa é linda. Ai, você é feia, significa que a pessoa é feia. Então, se trata muito do outro. Então, eu sempre vou olhar friamente no sentido de que isso se trata dela ou de mim. Mas eu quero ir além, assim. Tu tá muito teórica, assim. Alguma coisa que te tocou de verdade, assim. Tu fala assim. Que me tocou? Quando as pessoas falam que eu falei errado. É mesmo? Ai, você fala muito errado. Desculpa, você gente, fala mas muito errado, é uma característica, assim... Tem quem gosta e tem quem odeia. É uma característica. Tem quem gosta e tem quem me assassina. Podia ser diferente? Sim, mas daí não seria a Ellen, né? Tipo assim, cara, eu escrevo livro, sou escritora, né? Sim, com meu português bem dizido, errado, corrigido. Quem conversa comigo no WhatsApp? Sim, é daquele jeito, eu me esforço pra caramba. E eu sempre falo, eu escrevo rápido, eu não escrevo certo. Eu falo rápido, eu não falo certo. Mas é uma das coisas que me incomoda. Por que me incomoda? Porque eu sei que dá pra melhorar. E não é uma coisa que ultimamente eu me esforço muito para melhorar. Então, eu ando lendo bastante, mas falo assim, cara, vai procurar uma específica, vai para a escola de novo, aprender um português. Isso daí é uma coisa que me incomoda, porque eu poderia, mas eu não quero fazer isso. Mas na verdade, é assim, ó, tu lê muito. Sim, eu leio então, muito. Assim, tu tem muitos argumentos, tu lê muito, assim. E a sensação que dá muitas vezes que não que tu força, assim, mas tu fala, porque é teu jeito, na verdade. Não é porque não sabe ou
Gente, assim, a gente se conhece e imagina, já me prestasse livros, entendeu? Então, ó, eu tô na frente de uma pessoa que lê, de verdade, assim, eu sou professor, eu sei disso, né? Então, assim, eu acho que às vezes é até uma característica, uma escolha. O que acontece? Assim, não justificando, porque era uma história que eu sempre Não. falava e às vezes ficava parecendo uma justificativa. Mas imagina assim, gente, se você conhece o Goiás, você vai me entender. Se você não conhece, você vai ter que conhecer. Mas você mistura Goiás, interior de São Paulo, que é do interior de São Paulo, famoso pé rachado. Aí mineiro, eu já morei na Bahia, Nossa. fui para Campo Grande, agora eu tô como que aí é uma criança, filha de bancário, que cresceu, eu não completava um ano na escola. Era meio ano num estado, meio ano no outro estado, porque meu pai, como era superintendente do banco, o banco falava assim, agora você tem que ir para Bahia. Catava as crianças e ia. Agora você tem que ir para a cidadezinha do interior de São Paulo. E no interior de São Paulo eu morei em quase todas as cidades, que é uma mistura de horta com porta, com... Vocês não têm noção. Então, como foi a minha educação na escola? Sempre aprendendo uma fala... E às vezes até escrita de culturas muito diferentes. Então, aí como que você quer que o ser humano sobe num palco e fala um português bem dizido? É impossível. É uma vitamina, eu sempre brinco, né? Ela deu uma fugida aqui, né? Mas enfim, eu entendi, tá? Quando aparece essa crítica assim, que é uma característica, né? A nossa fala é uma característica. E eu sou da matemática, né? Você é da matemática. Eu sou da matemática. Sabe fazer bastante cálculo. Minha redação não era lá um mar de rosas, tô nessa também, tá, gente? E assim, ó, tu tem muitos contatos, teu network é bem apurado e tal, mas se eu pegasse hoje e tirasse todos os teus contatos, todos eles, tá? Tirasse teu celular, tirasse tuas redes sociais e tal, tu conseguiria se reerguer e fazer tudo de novo, chegar aqui e construir todo esse império novamente? Cara, eu aprendi com uma pessoa, inclusive aqui de Floripa, a Mariá, foi uma mentora minha, e ela sempre falava assim, a gente tem que conhecer 3 estranhos por dia. E eu já tinha essa teoria, só que eu tinha essa prática, mas eu não tinha uma teoria como ela colocou. Cara, a meta é conhecer 3 estranhos por dia. E eu sou muito network. Então, assim, uma pessoa que cresceu em escolas diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes, cada vez que eu entrava numa escola diferente, eu tinha que fazer amigos novos. Eu aprendi a fazer network na 5ª série, gente. Porque eu chegava na escola, eu sempre fui a novata. A minha fama era fama de novata. Então, chegou a novata. Aí, o que novato faz? Se esforça para fazer amizade. Novato, ele chega num lugar, o que ele precisa fazer? Se esforçar para fazer amizade. E eu tinha que ser essa pessoa, senão eu ia ser do fundão, eu ia ser isolada. E eu ainda era uma nerd CDF. Apesar de ser ruim no português, eu sempre fui aqui. A minha facilidade no network, ela é inteligente, ela é bonitinha, ela é legal, ela tem esse espírito de veio de fora. E aí, filha de bancário também facilitava muito a minha vida. Então, eu aprendi a fazer network na 5ª série, gente. Não tinha pra onde fugir. Hoje, pode pegar todinha a minha lista. Eu construo tudo do zero, não tem problema nenhum. Lógico que vai ter aqueles que a gente vai sentir saudade, né? Eu ia te perguntar isso, tá? Mas... Não, com certeza nessa lista, se me tirarem, vai ter, olha, vai doer o coração, vou morrer de saudade, mas faz parte. Perguntar assim, quer ver? Não responde, tá? Porque se tu deixar alguém de fora, vai imagina, né? Mas quem não poderia faltar nessa lista é mal, né? Eu imagino que tem pessoas que hoje tu tem um carinho enorme e não poderiam ficar de fora. Mas eu vejo assim a tua conexão, principalmente com a tua família, né? Sim. Com a Laura e tal, assim, vocês são muito mais do que irmãs. Sim, a gente então já é um laço muito forte, mas dá pra ver que vocês têm um laço assim muito legal. Isso daí é uma cultura familiar que a gente tem, que tanto o pai quanto a mãe, a gente sempre falava, a gente não precisa estar perto para estar junto. Não. Porque a gente foi uma família que cresceu muito desgarrado. O fato do meu pai viajar muito, eles eram separados, então meu pai e minha mãe separou muito, né? Teve um relacionamento muito, muito curto. Eu e as minhas irmãs já vivemos fases na nossa infância em que a gente se separou. Então a gente teve muita fase na nossa vida em que a gente estava em família, mas também estavam todos desgarrados. E a gente até brinca, né? Que fala que a gente tem um espírito muito de família desgarrada. Todo mundo às vezes olha para mim, como que você, como uma mãe, consegue ficar tanto tempo longe de um filho ou deixar os filhos? Então, facilitou um pouco dessa cultura familiar de que, cara, eu não preciso estar do lado, estar perto, ver todo dia para eu ter o tempo de qualidade, para eu ter essa conexão. E isso faz a gente ser mais
ter mais conexão. Sim. Isso também ajuda e acaba refletindo em outras relações. Porque se eu sou assim com a minha família, eu aprendi que eu não preciso estar perto para ter uma conexão, ter uma amizade, alimentar, o momento que está junto, ser presente. Então, isso faz a gente aproximar cada vez mais. A ideia da gente abrir as nossas paredes, literalmente, sabe o que é você pegar os muros do seu escritório, as paredes do seu escritório, com aquela pintura branquinha e falar assim, cara, esse espaço é um espaço de pertencimento, esse espaço é um espaço que eu quero que cada um que entra aqui, mesmo que vá embora, fique com a gente. Mesmo que vá embora, a gente tenha essa conexão de que fulano passou por aqui, ciclano passou por aqui e deixou algo. E isso é uma coisa que vem muito da nossa família. Marcelinho não está comigo, mas ele não precisa estar comigo e para eu poder amá-lo, para eu poder ser presente na vida dele, e assim com os filhos, e com irmã, e com pai, e com mãe. Então, acho que isso acaba agregando muito nos negócios também, essa visão. Ah, que legal. E assim, deixar a marca é uma baita sacada. Imagina assim, você ir numa ponte e deixar um cadeadinho lá. Toda vez que você voltar na cidade, você vai procurar aquele cadeado. Você vai querer Então, assim, eu deixei minha marca ali, minha assinatura, vão estudar. Toda vez que eu chego aqui, o que eu faço na parede? Ah, tá aqui ainda. Então, isso é muito legal. Sim. Porque quando a gente deixa a nossa marca, dá a sensação que a gente tem que voltar. Então, assim, ó, sacada sensacional mesmo, tá? Ó, eu tenho mais perguntas aqui pra te fazer. Vamos lá. O que você precisou morrer pra chegar onde está? Cara, eu precisei matar. Tá morrer aqui, mas... Mas realmente, para cada versão nossa, a gente precisa matar, a gente precisa perder para ganhar, né? Às vezes, muitas das vezes. E quando a gente fala perder, porque assim, a gente fala do preço. Pagar o preço é o quê? É abrir mão do bom para ter o ótimo. Então, eu diria que, cara, matar meu ego é uma coisa que eu todos os dias luto. Todos os dias eu tenho que falar, pôr uma coleira e falar, querido, segura. Por quê? É como você falou, a gente está à exposição. Então, é palco, é um network qualificado, é pessoas maravilhosas à minha volta, é uma ambiência que favorece o todo. Então, se eu não controlar esse ego e deixar subir para a cabeça, aí fica difícil administrar e manter essas amizades. Vamos pegar essa fala tua, assim. O que tu deixou para trás, assim, que tu teve que abrir mão para... Cara, uma Ellen aventureira, que adora sair. E tu sente falta disso? Não sinto porque hoje eu me sinto muito realizada com a vida que eu levo e a forma de como eu conduzo ela. Obviamente que tem algumas coisas que eu venho resgatando que eu precisei matar lá atrás, e aí eu vou dar só para vocês entenderem a linha do tempo e a forma de quando a gente fala que algo tem que morrer para algo bom surgir. Quando eu cheguei em Floripa, eu precisei anular muitas coisas. Então, do tipo assim, uma mulher vaidosa, a mulher que é feminina, ela gosta de se cuidar, ela gosta de ser vaidosa, ela gosta de se alimentar bem, de ir para uma academia, de sair, de curtir com as amigas, de poder sentar num bom restaurante, de ter roupa legal, sabe? São coisas que para mim é valor. E eu tive que matar isso tudo, eu tive que ignorar aquela Ellen deste lugar, aquela Ellen ambiciosa, aquela Ellen que gosta de se vestir bem, em prol de algo maior. Então, eu tive que pegar esse luxo, essa Ellen que se coloca nesse lugar, nesse luxo, pelo menos naquela época, de ter as coisas que queria ter, de viver as experiências e estar nos ambientes que ela queria estar, porque eu precisava construir. Então, eu precisei matar uma Ellen que estava acostumada com um restaurante bom. Eu saí de Campo Grande, eu tinha uma condição financeira antes da pandemia muito boa. Fazia cruzeiro, já fiz cruzeiro com a Bia, fazia viagens, eu alugava carro e escolhia o modelo do carro que eu queria alugar. Então, era uma Ellen que estava acostumada com uma vida financeira estável e com uma vida de luxo, entre aspas, de coisas boas, de dinheiro não ser problema, que eu tive que matar isso tudo para reconstruir o que eu construí hoje. Porque senão eu ia estar naquela vida confortável. Tanto que em Campo Grande foi uma decisão que eu precisei tomar sobre quem eu queria ser e aonde eu queria estar. Só que para eu ser quem eu queria ser, eu precisava deixar de ser aquela Ellen que estava ostentando daquela forma numa vida confortável, para poder construir o que hoje eu acredito ser muito maior, o que já se prova ser muito maior, o que lá naquela época eu tinha. Então, que é que eu falo que é matar as versões de nós. Mas tu não deixou de ser vaidosa em momento nenhum, né? Não é questão da vaidade, mas é questão de você querer fazer coisas, estar em ambientes e frequentar situações que naquele momento eu não poderia. Era uma decisão que eu tinha que tomar. Então, por exemplo, hoje as pessoas vê, estúdio e tal. Cara, eu não tenho um carro. Por enquanto, ou porque eu não
tenho. Hoje, porque eu não preciso, mas eu não tinha como ter um carro. A gente chegou a conversar sobre isso. Tu mora no centro. Agora... A pé pro estúdio. Então, e aqui, gente, em Florianópolis, o trânsito em alguns momentos é bem complicado. Então, tem o Uber que funciona bem e tal. E quando tu precisa viajar, tu aluga o carro e... Exatamente. Hoje eu consigo então, fazer realmente isso. não precisa, né? Mas é legal, assim, pontuar que quando a gente fala que talvez deixar de ser aquilo que a gente gosta de ser, matar a pessoa que não vai te levar para onde você quer ir. Mas eu te entendo quando tu fala assim, do carro e tal, porque muita gente olha assim, vamos ver qual carro que ela tem, que tá chegando. Só que, e aquelas pessoas que não querem nosso bem. Sim, assim, olha só e tal. Então, largar isso, né, de querer mostrar para os outros alguma não coisa adianta, nesse não vai sentido. agradar todo mundo. Não. A gente não vai atender as expectativas das pessoas. Eu sempre vivo a minha vida assim, eu sei para onde que eu vou, sei o que eu quero, desde que eu não prejudique ninguém, mas não fique na minha frente. Não, concordo. Então, assim, não vai contra os meus princípios, não vai contra os meus valores. Eu não estou prejudicando ninguém, não estou matando, não estou roubando, e isso está servindo de referência e estrutura para os meus filhos, eu vou fazer. Então, eu nunca faço preocupando no outro, procurando validação, que porque as pessoas vão me cancelar. Quantas vezes, gente, eu peguei ônibus para vir para o escritório. Eu e a Bia saía lá da Palhoça, pegava o Jotur, fazia a caminhada, nós duas olhamos uma para a outra e falando assim, isso não é para sempre. Isso não é para sempre, isso passa. Então, a gente precisa dar valor quando a gente começou. Porque hoje a gente está no centro de Floripa e a gente vem trabalhar a pé, porque um dia a gente entrou dentro de um ônibus acreditando que o que nós estávamos fazendo ia nos levar para este lugar. E eu sempre fiz muito isso, sempre fui muito determinada no sentido de que, cara, eu vou fazer, não importa como, mas eu vou chegar lá. Eu escuto muitas pessoas falando assim, cara... quando você quer uma coisa, você não vê dificuldade, né? Você pega e vai, e não quer nem saber se você vai. Não quer saber se vai voltar, se vai dar certo para voltar. Vai falar, às vezes o meu tico esquece de me avisar, se você for, você vai voltar como? Que já aconteceu, gente. Sabe quando você tem o dinheiro da ida, comer o pão com mortadela de manhã, ou talvez não comer de manhã, deixar para janta, para não dormir com fome. Então, assim, são decisões e ao tempo inteiro você tendo que matar o ego que vai sempre te convencer de que você não precisa disso. Ai, pra que isso? É melhor uma vida confortável. E aí entra as vozinhas e uma discussão dentro da sua cabeça que vai só te limitar. Uma coisa que eu fiz que pode ajudar vocês. O que eu estou fazendo está me aproximando dos meus sonhos ou está me afastando? Então, eu sempre me perguntava, cara, isso que eu estou fazendo, me aproxima ou me afasta? Eu vou fazer essa viagem. Isso me aproxima ou me afasta dos meus sonhos? Não, isso vai me afastar porque é um gasto desnecessário, vou só me aventurar, é supérfluo, não tem necessidade, por mais que talvez eu precise. Mas tudo o que a gente vive, tudo que nós estamos passando é culpa nossa mesmo. O que a gente precisa é fazer diferente, refletir, usar o passado como uma referência para conseguir chegar e acertar. E foi exatamente o que eu fiz. Senão eu ia ficar remoendo nos mesmos erros, na mesma perspectiva e na mesma roda. Então, hoje eu faço assim. Olha, agora vamos fazer o seguinte, tira Ellen da jogada, tá? Vamos pensar só na figura da mulher, tá bom? E eu sei que tu tem projetos assim com mulheres, empoderamento, empreendedorismo feminino e tal. Então, assim, de mulher para mulher, entende? Como que é ser mulher nesse mundo tão agitado que vai pro empreendedorismo, que é um mundo ainda muito masculino? Na verdade, os desafios são bem grandes. Então, assim, como que é ser mulher com toda essa história? Nós mulheres, a gente tem muitos talentos natos. Para o mundo dos negócios e para o empreendedorismo, eu diria que a mulher ela tem uma potência que ela nem imagina. E eu acredito ainda que eu não atingi nem a metade da minha potência. E a mulher ela tem o poder de usar isso para o bem e usar isso para o mal. Vai da escolha, da decisão dela. Uma das dificuldades que eu vejo, o fato de ser mulher, é o emocional. Então, a mulher ela sempre vai levar para a emoção, ela não vai levar para a razão. Só que se essa mulher lapida o que a gente fala que é o yin e yang ali, né? O ânimos e o animas, acho que é isso.
Uma vez que ela se alinha, que é o que eu busco me desenvolver cada vez mais no mundo dos meus negócios, e que hoje isso é muito nítido, as pessoas que vê, principalmente nas minhas redes sociais, percebe essa mudança, que foi o que eu precisei, o movimento que eu precisei fazer, que é entender que hora eu vou estar no masculino, hora eu vou precisar voltar para o meu feminino. E minha irmã, inclusive, me ajuda muito. Realidade Feminina é um projeto que me ajuda muito. E estar com mulheres é um ambiente que me ajuda muito ser essa mulher feminina. Porque uma vez que eu começo a trabalhar no feminino, eu vou ter muito mais resultado de estratégia, criatividade, ideias, de resultado, do que necessariamente o masculino. Só que para o prover, a conta, ela só fecha no masculino. Então, eu aprendi a transitar. Eu aprendi que momentos eu tenho que ser esse masculino, momentos eu tenho que voltar para esse feminino, que é o meu lugar de origem. E se eu aprendo a fazer isso, eu conduzo muito bem o meu empreendedorismo, os meus negócios e a minha vida como mulher. O que é muito difícil para a maioria das mulheres, porque uma vez que você vai para esse masculino com base numa necessidade, que foi o meu caso, por que eu me tornei uma mulher masculina? Porque eu precisei prover. E uma mãe que está diante dos filhos e que precisa trabalhar para prover, ela se conecta numa energia, ela vai para este lugar, ela não sabe voltar. E eu, por muitos anos, fiquei neste lugar sem saber como voltar para essa casa, para esse feminino. A partir do momento que eu entendi isso, que eu comecei a trabalhar, lapidar, olhar para este lugar no sentido de que, quando eu estou nos meus finais de semana, você não se sente sozinha? Cara, eu me sinto feminina, eu olho para este lugar, vou fazer coisas que me conectam com esse feminino, coisas que me voltam para casa, porque eu estou a semana inteira numa energia do prover, numa energia de pagar a conta, cuidar das crianças, dar conta, do famoso dar conta. Então, o segredo está em, literalmente, a gente entender a diferença do feminino e masculino e como eu harmonizo o ser e o fazer. Então, o ser que é do feminino e o fazer que é do homem. E a Ellen, ela sempre olha o ser e o fazer dentro de uma reciprocidade de equilíbrio. Se eu percebo que está desequilibrado, eu me torno tóxica. Por isso que os ambientes, quando você está no desequilíbrio, você entra, não fica legal. E a Ellen entra no ambiente, ela é uma pessoa que as pessoas gostam, quer estar perto, porque eu sempre vou... Cara, eu sou mulher, é fato, postura, para onde eu estou indo, é um ambiente masculino, então a roupa que eu vou, a forma de como eu vou me comportar. Eu vejo muitos erros de mulheres cometer, de falar assim, eu pego o meu Instagram, começo a trabalhar e muito assédio. Recebo muito assédio. Gente, vocês perguntam para mim se eu recebo assédio. Você acha que eu recebo assédio no meu Instagram? Eu acho que não. Ótima sua percepção. Tu não dá essa liberdade, pelo menos, para alguém chegar lá e comentar qualquer coisa. É ótima essa percepção sua, porque você é um homem. Mas a percepção da grande maioria é, porque é mulher. Mas é porque eu te conheço. É diferente. Também, pode ser. Mas a maioria, não, porque é extremamente assediado. Cara, eu não recebo, tipo assim, dá pra contar nos dedos e é um assédio muito do tipo assim, deixa eu tomar cuidado, deixa eu assediar de uma forma bem cuidadosa. Joga uma isca pra ver se... É o homem jogando lencinho, entendeu? Mas, e eu sempre falo pras mulheres que tudo é uma questão de postura. Sim. Tudo é uma questão de que você que coloca o limite, você que coloca a barreira, não vai contra esses limites e barreiras. E assim, cara, tem uma linha e eu falo, cara, pode vir, você é até aqui, essa é a linha. E eu sempre trabalhei assim. Isso é uma coisa que eu tenho dentro de mim muito forte, como um princípio mesmo. Cara, eu sou mulher, hoje, né, se for olhar meu estado civil, solteira, sozinha, tal... mas aí como você administra? Vai para um ambiente familiar. Eu tenho vários clientes, já trabalhei um monte de clientes que são homens casados e tudo mais. Então, a mulher, ela tem mais dificuldade de saber como ela se coloca, de como ela se comporta, que é um comportamento, do que necessariamente é muito fácil a gente apontar, a gente não é bem recebida, a gente vai num ambiente masculino, muito machismo, e os caras... Tudo é questão de postura. Tudo é uma questão de como você se coloca, de como você se permite, como você fala, o seu momento, hora de entrar, hora de sair, como entra, como sai. Obviamente que vai ter situações, que não é nem 100% perfeito, em que vai ter as tentativas. Mas cabe a você construir uma postura de princípios e valores que vai falar para essa pessoa o limite dela. E eu sempre trabalhei assim, sempre funcionou muito bem. Eu, sendo mulher, com filhos, que acaba dificultando mais, que aí os homens acham brecha, né? Vulnerabilidade, mamãe sozinha e tudo mais. Então, mas eu sempre olhei para este lugar no sentido de que eu tenho o poder de
colocar esse limite e criar a minha postura dentro de princípios e valores que não se vai além. Não, mas é legal essa fala, porque eu imagino que as mulheres vão olhar para ti e falar assim, então, não estou sozinha nessa história. E essa troca de experiências, essa troca de habilidades é importante, porque tu fala, ó, eu me posiciono dessa forma e dá certo. Sim. E muitas vezes a pessoa está se posicionando de forma errada num ambiente diferente e não sabe que está fazendo errado. Exatamente. E não Às sabe, vezes... se eu tomar tal postura vai ser diferente, o que vai acontecer? Bom, tu escuta outras mulheres e por isso a importância de ter tantos eventos de empreendedorismo feminino, né? Vocês realmente se unirem pela causa, né, da mulher. Sim. Né? Então, assim, é muito importante esse tipo de fala e principalmente vocês trocarem essa experiência. Sim, é uma coisa que é uma tese que eu adoro trabalhar, porque assim, a gente que já viveu, nós que somos, mulher entende mulher, né? Mulher tem o poder de curar a mulher. Então, eu tenho a minha jornada, a minha trajetória e para mim já está mais que registrado no livro da vida lá, que todos nós viemos para ser testemunho. Então, assim, se eu conto a minha história, minhas dificuldades, minhas vulnerabilidades, compartilho o que eu fiz para conseguir administrar, para conseguir fazer, eu vou estar conseguindo ajudar outra mulher a seguir princípios e caminhos legais, porque eu acabo sendo um case de sucesso e uma referência para uma pessoa que tem uma perspectiva de ir para um lugar que eu estou. Então, eu sempre gostei de trabalhar nesse formato. E funciona, tá? Tudo é uma questão da sua intenção, do que você está buscando. Mulheres que estão no seu desequilíbrio, buscando validação, elas vão ter muita dificuldade de administrar esses conflitos de assédio, de respeito, de liderança. Cara, eu trabalho com liderança há muitos anos e eu sempre tive uma facilidade muito grande de me conectar com homens e liderar homens, no sentido de, cara, os homens te escutam. Você fala e eles vão lá e faz, e aí aquela brincadeira, né? Eles te obedecem. Não é que obedecem, é que eu trago clareza numa perspectiva e numa visão que a partir do momento que eu mostro essa clareza, para ele se torna... Porque o homem, ele tende a confiar na mulher no sentido de que, cara, a mulher, ela tem o poder de lapidar homens, o masculino, porque o masculino, ele não tem essa habilidade. A mulher, por isso que a mulher é a esposa e o homem é o marido. Porque a mulher é o que organiza o lar, a casa, é o que lapida o homem, é o que faz acontecer. Nos negócios não é muito diferente. Numa parceria de negócio, eu tenho sócios que são homens, eu estou entrando numa sociedade com outra pessoa que também é homem, e a sinergia é muito boa e de um respeito muito grande, no sentido de que cada um sabe o seu papel ali e até onde que pode ir dentro dessa parceria. E eu sempre administrei assim, então vai muito do como você está, o seu momento, o seu consciente ou o seu inconsciente. Mulheres que estão agindo no seu inconsciente vai se conectar dependendo de como está essa ferida, dependendo de como está esse feminino ferido, vai trazer só porcaria, vai atrair só porcaria. E rede social, gente, é uma ferramenta poderosíssima para isso. Então, estar tranquilo consigo mesmo, assim, sabe? Olha, eu vou te falar assim, ó, tu sempre fala sorrindo, né? E agora tu falou muito sério, assim. Muito sério, né? Então a gente conseguiu fazer a Ellen falar com o coração, assim, tipo... Viu, gente, ó? Super legal, hein? E das versões que tu apresentou aqui para nós e tal, qual que te assusta, assim? Das tuas versões, das minhas assim, versões que me assusta. Cara, a Ellen ambiciosa. A Ellen que quer mais. Porque eu falo que eu nunca tô satisfeita, eu quero morrer insatisfeito. Isso é bom, por um certo ponto é muito bom. Porque eu acho que a pessoa que ela fala assim, eu tô satisfeito, ela entra num modo vegetativo. Porque vai fazer mais o que uma pessoa satisfeita? O que ela tem para fazer uma pessoa satisfeita? Porque vamos pensar assim, ó, hoje foi o dia mais feliz da minha vida. Tá aí, amanhã. E ontem. Acabou então, posso morrer. O meu sonho é tal, tá? De eu realizar seu sonho. E o dia após o sonho, acabou? Eu penso muito assim, sabe? Tipo, já fiz tudo que tinha que fazer, então tá bom, Deus pode vir me buscar agora. Não, cara, beleza, cheguei aqui. Eu sempre trabalhei com metas. E a melhor meta é a próxima. Então, eu sempre encerro uma meta seguida de outra. O exemplo do evento de liderança feminina que a gente fez dia 19. Legal, entregamos o evento, agora é pós-evento. Mas aí eu já tô assim, cara, qual é o próximo? Não tem ninguém, se ninguém me contratar, eu vou inventar um evento, eu vou fazer um evento meu. Então, eu sempre dei um jeito na minha vida de dar um next level, ir para um próximo nível. O que eu posso fazer para melhorar? Eu li um livro, por exemplo, eu tô lendo um livro que eu tô muito orgulhosa de mim. O livro tem 500 páginas. A Bíblia. Chama O Princípios de Rei Dalio. Legal. E, cara, é um livro
livro top. Conselho todos vocês lerem esse livro, Princípios de Reidade, porque eu tenho certeza, assim, que a gente já vive muito desses princípios e não sabe. E quando você vive no inconsciente, tipo assim, no automático, é uma coisa. Agora, quando você vive com a clareza da informação, com a clareza da teoria, meu Deus, é muito bom. E eu tô lendo esse livro, assim... E o que eu mais estou gostando é literalmente você perceber que, cara, já estou chegando... Eu lia livro, assim, o mais brochura que eu li foi o quê? 300 páginas. Agora ir para um livro de 500 páginas. E a hora que eu finalizar ele, vai, tá, agora eu posso ir para um livro de 1000, agora eu posso ir para um... Então, acho que essa Ellen me assusta um pouco, sabe? Porque ela parece que nunca está satisfeita, ela sempre quer mais. Legal. E assim, ó, a gente está próximo do fim, tá, gente? Eu vou falar por mim, tá? Eu sei que o sucesso, ele tem um preço. Sim. E eu pago muitos preços em relação às coisas que eu faço. Mas hoje não é sobre mim, hoje é sobre você. Qual que é o preço do sucesso hoje pra ti, assim? Qual o preço que tu paga pelo sucesso? A conta que eu faço, porque realmente, assim, tudo tem um preço, nada vem de graça, né? E a conta que eu sempre faço é difícil, né? Porque é muita coisa, né? Eu vou falar diferente, assim, tudo tem um preço, realmente, mas o segredo não está no preço que a gente paga, o segredo está na decisão e a gente sustentar ela. Então, porque barato ou caro, isso vai te custar. Agora, a partir do momento que você toma uma decisão que vai te custar um preço, então, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Eu paguei um preço de ficar 5 anos longe da Bia e do Victor, ver eles crescer à distância, porque eu tomei uma decisão. Então, eu paguei um preço por uma decisão que eu tomei. Valeu a pena a conta que eu faço? É uma situação que não dá a conta não bate, a conta não fecha. Mas foi necessário. O que eu precisei foi sustentar a minha decisão e lá na frente, talvez, olhar uma matemática numa perspectiva de que valeu a pena. Mas tem situações como, por exemplo, uma mãe que deixa 2 filhos que cresceu longe, que é tempo que eu não recupero, eu não consigo voltar. Para hoje, uma mãe que está com os seus filhos, que cresceu dentro de uma perspectiva de distanciamento da mãe, ou seja, ocorreu um preço que a gente pagou nessa decisão, eles e eu, mas e se tivesse sido diferente? Se eu tivesse escolhido diferente? Então, eu sempre olho não pelo preço, e sim se vai valer a pena, e se eu vou conseguir sustentar a decisão, porque preço vai ter. Então, eu decido. Agora, eu tomei essa decisão, eu vou conseguir sustentar ela? Essa decisão vai me aproximar dos meus sonhos, dos meus objetivos? Essa decisão vai fazer bem para mim, em primeiro lugar? Porque depois de Deus é eu, não é meus filhos. Muitas mães cometem esse erro. Quem é a pessoa mais importante? Meu filho. Mas se você não está bem, seu filho não está bem. Então, a pessoa mais importante é você. E eu aprendi isso de uma forma muito dura. Eu paguei um preço muito alto para aprender essa frase. Você é mais importante que qualquer outra coisa. E eu estou aqui para falar que você não precisa pagar um preço se você começar a olhar com um olhar de que existe testemunho, existe case, existe histórias vivas e realidades que te mostra caminhos mais fáceis, caminhos mais encurtados. E eu costumo me colocar nesse lugar. Então, acho que não é muito sobre o preço. Eu sempre estou preparada, e é o que eu falo para a Bia. Falo, Bia, você quer fazer isso? Só que isso vem com um preço. Você está disposta a pagar? Decide, sustenta e paga o preço. Agora, se esse preço vai valer a pena ou não, é uma matemática que você tem que projetar o que pode dar muito bom e o que pode dar muito errado. Então, você tem que estar preparado para os dois. E assim eu faço. Cara, eu gostei, tá? Deu pra sentir, assim, que tem respostas nossas que são normais, assim, mas deu pra sentir vários momentos, assim, tu falando com o coração. Sim. Tudo que tu falou foi verdadeiro. Mas teve momentos, assim, que foi muito... entende? Foi muito tua face das foi, entranhas. E assim foi, entende? Que bom, assim. E assim, ó, pra fechar mesmo, assim, a gente sabe que sonhos acontecem, né? E sonhos são possíveis. São. E quais são teus sonhos agora? Quais são os próximos passos, tal? Deixa assim pra galera, assim, onde que tu quer chegar. Tá. Eu sempre brinco, né? Eu falo que sonho é sonho, não importa o tamanho. Mesmo Perfeito. que seja aquele, tô com uma vontade de ir ali numa sorveteria, meu sonho, aquele famoso meu sonho numa sorveteria, vai e toma esse sorvete. Mas falando de sonho em perspectiva, né? Cara, o meu sonho é poder ver meus filhos bem.
e ver que meus filhos não precisem passar pela metade do que eu passei. Que eles passem, sim, eu quero que eles vivam perrengues, não tem coisa melhor na vida do que perrengue. Eu acho que eles têm que viver o perrengue deles, mas eu quero poder olhar a ilha assim de longe, ver eles bem, porque eu paguei esse preço por eles. Então, tudo que eu fiz, a minha conta perfeita do famoso preço que se paga, é poder olhar para os meus filhos e falar assim, ó, vocês não vão precisar pagar um preço tão alto, porque eu já paguei esse preço para vocês. Então, esse é um dos meus maiores sonhos. O resto só faz parte de um processo de ferramentas e veículos que vai nos levar para este lugar. Então, a Alquimia hoje é só um veículo que vai nos ajudar a chegar, o estúdio, que hoje eu e a Bia trabalham junto, meus projetos, meus eventos. Então, é sempre com esse olhar de que, cara, eu estou construindo, eu estou fazendo, e um dia eu vou poder olhar e me orgulhar, e principalmente deixar esse legado que é quando eu não estiver mais aqui, meus filhos poder contar essa história de que, cara, nós estamos aqui porque um dia minha mãe contar aquela história, minha mãe fez isso, minha mãe fez assado, por isso que eu estou tendo a oportunidade de estar aqui falando com vocês hoje. Esse é o meu maior sonho. Que legal. Gente, assim, então aproveitem, contem também suas histórias, participem de podcasts como esse e tal, e aproveitem para contar aquela história de valor que você tem, suas habilidades, e exponha tudo de bom que você tenha. Cresce quem aparece, né? Então, e as redes sociais, elas começaram a dar voz para pessoas como nós, como eu, por exemplo, como Ellen. Então, contem sua história também. Então, aproveite. E quem é aqui da região, venha conhecer o Alquimia Podcast, tá bom? Esse espaço maravilhoso. A anfitriã será ela. Hoje você esteve aqui com o Henrique Foster, entrevistando Ellen Lourenço e conhecendo um pouquinho mais dessa história maravilhosa. Espero que tenha impactado muito vocês, que vocês assistam também os episódios anteriores e sempre que puderem, vão estudar. Valeu? Ellen, obrigado por ter participado. Gostei lindo, muito mesmo, assim, ó, como eu falei assim, tu falou com coração, depois tu vai ver, né, na nossa vai ser legal. Vídeo, assim, tu vai gostar, tá bom? Show. Muito obrigado, parabéns pela tua história. Bia, obrigado também. Alquimia Videocast, Alquimia Podcast, Alquimia Agência, obrigado do coração. Seremos parceiros sempre. Valeu? Tamo junto, pessoal, não esqueçam. Tchauzinho, até o próximo.